Boa noite, família, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da família Xavier. Que você na sua casa esteja bem à vontade para falar com o Senhor, para adorá-lo. Deixe o Espírito Santo fluir no seu lar. Que o seu lar seja a habitação do Senhor, não só hoje, não só nesse momento, mas durante todos os dias. Eu espero que você e sua família estejam bem nesse tempo, nesse período, e que você possa ter a liberdade de adorar o Senhor com tudo que você tem e com tudo que você é nessa noite. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada família.
Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem cuidado de nós, de nossos irmãos, de nossa família. Jesus, obrigado, Senhor. Faça desse teu lugar, da sua sala, do seu quarto, um lugar de adoração, um lugar de louvor. Você está na presença do Pai. Se entregue a Ele em adoração, se entregue a Ele, entregue seu coração, tudo que você tem, tudo que você é. Faça desse lugar um lugar, a habitação do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
casas, Senhor, no nosso dia a dia. Pai, que o Senhor venha sobre nós, nos encher da Tua presença, nos encher da Tua identidade, nos encher de Deus. Queremos ser cheios de Ti, porque Tu és a vida emana do Senhor, Espírito Santo, e nós queremos ser cheios de Ti, não só para nós mesmos, queremos ser cheios para derramarmos sobre nossos irmãos, sobre os perdidos, sobre os amigos e sobre os eventos, Senhor. Por isso que nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre essa família, venha sobre esta igreja, venha sobre a igreja do Senhor e a família do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Senhor. Boa noite a todos, graça e paz, amém, queridos? Vocês aí na sua casa, nossa equipe que está aqui com a gente também. Deus possa abençoar vocês, como já abençoou através dos louvores.
e eu não tenho dúvida que vai continuar falando com a gente através da palavra do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez para a gente orar ao Senhor a respeito da palavra de Deus, para nós compartilharmos sobre aquilo que o Senhor tem falado com a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor Jesus, mais uma vez render graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom, Senhor. Em meio a todas as lutas que nós estamos passando, nós estamos vendo o Senhor cuidando de cada detalhe, cuidando de nós. Nós estamos crescendo como igreja, nós estamos se tornando maduros, e é esse o papel da tua igreja, se transformar, mudar padrão de pensamento, padrão de mente, mudança de hábitos, Senhor, para que nós possamos alcançar a maturidade do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, que essa palavra que o Senhor colocou em meu coração possa de fato falar com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sair dessa noite mais uma vez transformados, tocados, encorajados e empoderados pelo Senhor para servir a igreja santa. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meu amado, eu não queria que você prestasse bem atenção na mensagem de hoje, então pode ficar na sua casa tranquilo, mas assim, senta aí, não fica deitadão não fica muito, senão já dá sono, quarta-feira, às vezes você trabalhou, mas bem na reverência do Senhor, sabendo que nós estamos compartilhando a igreja, a mensagem, a nossa vida, se prepara e pega a Bíblia na mão, muitas vezes o smartphone você está vendo, pega a Bíblia na mão. E hoje nós vamos falar sobre mais uma pessoa. Nós não chegamos a combinar, nós pastores, mas Deus foi levando cada um de nós a falarmos sobre alguns personagens, algumas pessoas da Bíblia que enfrentaram algumas crises, passaram alguns sofrimentos, só que passaram com o Senhor, amadureceram, cresceram, desenvolveram, permaneceram firmes. E nós vamos falando sobre vários personagens. E eu, nessa noite, escolhi uma personagem, para as mulheres aí que estão assistindo, para as mulheres aqui. Hoje nós vamos falar de uma mulher, por si só, nós homens, às vezes, falando tanto de história de homem, e aí eu falei, pô Deus, eu queria falar sobre uma mulher, eu queria que quebrasse qualquer machismo, e a gente recebesse dessa mulher, recebesse da vida dessa mulher, daquilo que ela fez, da relevância que ela teve. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Esther capítulo 1. Eu estudei essa semana muito sobre Esther, li muito esse livro que é um drama, é um romance, esse livro que é poderoso porque o autor, que é um autor desconhecido, ele escreve muito bem, ele traz as histórias bem separado. Provavelmente seria um autor que fazia parte desse povo da Pérsia, que é a história em volta deles. Ele estava no meio, ele estava entre a história toda, porque ele foi muito detalhista, desde o início ao fim da história. E eu queria que você abrisse em Esther, eu vou ler o início. Depois eu quero fazer uma explicação um pouquinho sobre contexto, sobre aquilo que ela estava vivendo, o povo estava vivendo, para a gente poder decorrer na história com a Bíblia, tá? Então, em Esther, capítulo 1, versículo 1, a minha Bíblia é a NVI, diz assim: foi no tempo de Xerxes, ou Assuero, depois eu vou explicar certinho a questão dos nomes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete, e a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, amado, é o seguinte: a história de Esther é muito rica nos seus detalhes. Nós, homens, podemos aprender muito com essa mulher. Eu vou falar um pouquinho do contexto para você entrar na história junto comigo, como nós temos falado aqui. Tenta entrar na história, tenta fazer parte da história, porque ela se torna mais relevante e com mais entendimento. Então, assim, esse tempo atrás eu falei um pouco sobre Daniel e contei toda a história de Daniel. O povo judeu estava cativo no exílio da Babilônia junto com Nabucodonosor, e depois que passou a Babilônia, o povo também, outra parte do povo também foi exilado, só que essa outra parte foi no reino da Pérsia. Quero que você entenda que
o judeu, depois que a Jerusalém foi tomada, o povo foi e se espalhou. Alguns ficaram cativos na Babilônia, outros ficaram cativos na Pérsia. E essa história é do outro lado, né? Eu falei de Daniel com o povo da Babilônia, e hoje eu falo de Esther com Mordecai, né, que foram os dois principais personagens dessa história, no reino da Pérsia. Eles estavam exilados nesse povo, no povo da Pérsia. Por si só, já falando então, a gente está falando de um reino da Pérsia. Nós não vamos falar do povo da Babilônia, mas sim da Pérsia, onde o rei era Assuero ou Xerxes. Eles tinham muito essa questão de dois nomes, porque no povo, né, com o povo judeu, eles tinham os nomes que veio da nacionalidade judaica, e outros que daí por si só, como eles faziam parte desse outro reino, davam outros nomes a eles. Esther é uma dessas, ela chamava Radassa, e por si só, como ela estava no reino da Pérsia, ela foi chamada Esther. É interessante que esse livro mostra momentos da vida do povo judeu exilado sob o domínio do Império da Pérsia. Como eu expliquei, Daniel fazia parte do exilado da Babilônia, Esther e Mordecai fazia parte desse reino da Pérsia. O Império Persa, olha que interessante, nessa época, foi depois de Nabucodonosor, o reino da Pérsia era um dos reinos mais poderosos naquela época. No entanto, que a Bíblia mesmo falou no início, que ele dominava 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Na história fala que, juntando todas as províncias, Assuero dominava aproximadamente 100 milhões de pessoas. Eu estava pesquisando qual país tem mais ou menos essa população, e o país que mais chegou próximo, com os dados que eu peguei, foi o Egito. Então era como se Assuero fosse o presidente ou o rei do Egito, e tomasse conta de 100 milhões de pessoas, que por si, dentre 100 milhões, 3 milhões eram o povo judeu. 3 milhões desses 100 milhões de pessoas eram os judeus, eram os escolhidos, eram aqueles que por si só, depois de toda a flexibilidade, toda a oscilação que eles tiveram com o Senhor, eles foram exilados com o povo da Pérsia. 3 milhões de pessoas. Eu até pesquisei a palavra exilado, porque acho que para ficar bem interessante. Exilado significa separado da sua pátria. Muitos eram separados à força, outros eram separados porque no momento da pressão do reino se perdendo, eles fugiam e saíam da sua pátria. A história é contada em uma das capitais, das mais importantes da Pérsia, que é Suzã. E uma curiosidade importante para nós entrarmos nessa história: o livro de Esther é um dos únicos livros da Bíblia que não é citado o nome de Deus. E isso é muito interessante, porque no início, quando você escuta isso sem conhecer a história, você fica, mas como não falar sobre Deus, falando de um povo que era o seu povo, que estava exilado, que estava cativo, estava sofrendo algumas perseguições, e não fala de Deus. Mas ao decorrer da história, onde nós vamos passar, nós vamos ver como Deus agiu na história, nesse momento de Esther. Eu escrevi aqui para vocês um pouquinho quem foi essa mulher, essa pessoa que foi a principal dessa história. Esther, cujo nome grego, Radassa, da parte judaica. Esther tinha um significado, o nome de Esther significava estrela. E é interessante que, se você ver de fato na história, ela foi de fato uma estrela para o povo dos judeus. E o mais interessante, era uma judia que na sua adolescência, assim como Daniel, também foi expulsa da sua casa, também foi expulsa, eu não queria ser redundante, mas assim como Daniel, que eu falei, ela também foi expulsa da sua terra natal, também foi expulsa do templo, depois de toda uma construção que ela teve em Jerusalém, com o povo judeu, conhecendo o Senhor, ela também foi expulsa, e os seus pais também foram mortos. Por si só, Esther, na sua adolescência, era uma órfã, era uma menina sofrida, e nós já sabemos que a orfandade e a adolescência, é muito complicado toda essa construção. Eu falei sobre Daniel, mas muito mais com uma mulher. Por quê? Primeiro, a mulher é o vaso mais frágil. Eu vou falar de uma mulher poderosa, e não é porque é o vaso mais frágil que não é poderosa, irmãos. Hoje vai ser uma noite que Deus
Deus vai falar muito com a gente, mas também Deus vai falar muito com vocês, eu não tenho dúvida disso, porque poder não é sinônimo de autoridade e posição. E Esther foi uma mulher poderosa, mas sempre sensível, sempre uma pessoa, né, delicada, sempre uma mulher, né, calma. E aí eu citei outras coisas aqui que nós vamos compartilhar. Mas na sua adolescência, uma menina que perdeu a sua família, que saiu da sua terra, foi exilada, e que graças ao bom Deus, Mordecai, ou Mardoqueu, não sei como fala na sua Bíblia, que na minha Bíblia fala que ele era primo, mas que virou um pai adotivo, porque ele que cuidou dela, né? Ela começa a sua infância como órfã, ela começa a sua infância sofrida, e ela começa a viver algumas crises, por ser nova, e vinha uma outra cultura totalmente diferente. O povo da Pérsia também era um povo que se importava muito com a sua beleza, se importava muito com a construção poderosa que eles tinham. No entanto, que o rei da Pérsia, eles tinham, né, os seus momentos de mostrar o seu reinado, mostrar a sua grandeza. Nós damos continuidade nesse capítulo, nós vemos que o rei Xerxes, né, ele leva todo esse poderio, todos esses nobres a levar o seu reinado, conhecer a grandeza do seu poder. Era um povo diferente do povo cristão. Só que eu queria decorrer com você alguns textos, por isso eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. No primeiro capítulo, no capítulo 1, ele começa já trazendo algo importante, né, para nós como igreja, para mulheres na posição, porque ele começa falando sobre uma rainha chamada Vasti, que por si só era de fato mulher de Xerxes, né? Pode ser que dê hora que eu falo Xerxes, pode ser que eu fale Assuero, é a mesma pessoa, irmãos, não se perca, né? O rei, né, da Pérsia, ela era sua esposa, e nesse levar os nobres a conhecer todas essas coisas, depois de 6 dias de festa que ele estava dando, um grande banquete, um rei que tinha um coração muito solidário, um rei que mostrava seu poder, servindo outras pessoas. No 7º dia ele convoca, ele chama a sua rainha para mostrar a beleza dela para os outros. Você pode ver que era um povo que se importava muito com essa questão. E aí aqui já acontece uma das coisas que já vem mexendo um pouco no casamento, já vem falando um pouco sobre a questão do homem e da mulher. Porque nesse texto, a rainha Vasti, ela não obedece ao rei. Ela não obedece à autoridade máxima. Aquele que tomava conta de 127 províncias, aquele que tinha um poder grande em suas mãos. A rainha por si só, ela não obedece. E a minha esposa já falou para mim, que eu falo por si só 1000 vezes. Como humano já saiu, irmão, nós estamos tirando algumas palavras repetidas, então nós vamos devagar, nós vamos tirar essa aí também. Mas numa convocação que ele fez. E através de uma forma tão profunda, que ele expulsa ela de ser rainha de Xerxes. Ele expulsa ela de ser rainha desse reino tão poderoso por causa de uma desobediência. É interessante que você que é casado aí, né? Você está construindo um casamento ou novo ou mais tempo. Nós vemos muita questão da obediência no relacionamento, e não só de uma mulher ao seu marido, mas também uma obediência a ambos, né, numa divisão. Mas como é importante, né, essa questão de obedecer, essa questão de honrar o seu cônjuge. Ela não honrou o seu marido, e por si só ela foi expulsa. Lógico que hoje, irmãos, nós não vai pegar por causa de uma desobediência, irmãos, não expulsa a mulher da sua casa, isso não é. Cristo veio mudando todas as coisas, mas no reinado da Pérsia poderia fazer isso, porque o rei tinha esse poder, e ele faz isso. O primeiro capítulo vem mostrando para nós a questão de uma desobediência de uma mulher, que por si só, num tempo, amados, que a mulher não tinha muita relevância, um tempo onde a mulher era usada muito mais como um objeto de beleza do que só como uma mulher que estava lado a lado, assim como hoje nós vivemos. Era um tempo onde as mulheres eram usadas para dar filhos, um tempo onde uma mulher que não tinha seu marido, uma mulher que não tinha uma família, ela não era ninguém, ela era perdida, ela era uma mulher que não tinha sorte, uma mulher que era abandonada. E essa mulher tinha a oportunidade de ser rainha de um rei, viver todo um poderio, só que pela sua desobediência ao seu marido, ela perde tudo isso. E é interessante que entra o capítulo 2, e aí nós começamos a história dessa moça, dessa adolescente que era órfã, que por si só nós já sabemos a história, que de órfã ela passa a se tornar a rainha da Pérsia. Lógico que eu estou resumindo porque eu queria dar atenção um pouco mais para frente, mas no capítulo 2, né, o rei ele
fica sem uma rainha. E aí eles levantam e fazem assim: vamos trazer mulheres, vamos trazer pessoas para o quê? Para estar aqui um tempo, sendo tratadas, e o rei vai escolher a sua rainha. E por si só. E aí, nesse tempo, Esther era muito bela, muito atraente, e ela é uma dessas convidadas, e Mordecai fala para ela algo que no início você fica meio sem entender. Ele fala assim: não revele a sua identidade, não revele quem você é. De fato, isso nos mostra que o povo, os judeus, não eram muito bem vistos, e possivelmente, se ela tivesse revelado a sua nacionalidade já no início, pode ser que ela não tivesse feito, não tivesse feito uma parte tão importante na história do povo judeu, no povo de Deus, no povo, uma mulher que foi relevante. E aí continua a história, e no capítulo 2, Esther, ela agrada aos olhos do rei, Xerxes se admira com ela, e ela se torna a rainha da Pérsia. Aí nós já vemos um pulo gigante, amor. E aí nós pensamos, eu ia falar por si só, e aí nós pensamos o quê? Uma mulher que era órfã, que saiu da sua terra natal, que perdeu seus pais, que construiu toda a sua vida pelo seu primo, seu tio, que se tornou seu pai, uma menina que poderia ter perdido todas as suas ideias sobre quem era Deus, poderia ter desacreditado nele. Lógico que no capítulo ele passa muito rápido, mas a história não foi tão rápida assim, mas ela se torna de uma órfã a rainha da Pérsia, uma mulher que era do povo de judeus, uma mulher que era do povo de Deus, se torna rainha de um povo que não era o povo do Senhor. E isso tinha um propósito. O propósito desse não era só agora eu terminar e falar assim: ó, se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor vai colocar você como rainha. Amado, não é bem isso, porque o propósito de Esther não era só se tornar rainha para satisfazer uma vontade própria, mas Deus tinha um propósito relevante: a sua nação, a sua igreja, o seu povo. É interessante que nesse capítulo Mordecai começa a aparecer na história, esse coadjuvante que toma parte dessa história, e ele fica sabendo que 2 homens oficiais do rei tramam para poder matar o rei, e nisso ele conta a Esther e fala: ó, lembra de mim, coloca meu nome. E ela conta ao rei, e isso é descoberto, o rei mata esses homens. Só que Mordecai ainda não foi honrado, e por si só Mordecai, ele ainda ficou na história. Ó, irmãos, vai ser dois irmãos. Camila, vamos. O pessoal mandou você ficar tranquilo aqui, Fê. Tá todo mundo entendendo escrever. Amém. Vamos lá. Por si só vai sair várias vezes. E o capítulo 2 termina dessa forma, irmãos. Já foi um salto muito grande para Esther e para Mordecai. Porque Mordecai, sendo o seu pai, aquele que cuidou dela, né, com certeza estava muito feliz com tudo isso. Mas, quando nós achamos que a crise já nos bateu e nós já vencemos, sempre acontece algo a mais, né? Eu digo que a pandemia não é o fim, a pandemia não é o fim, né? Eu creio, eu estava conversando com a minha esposa, acho que ontem, eu falei que nós lemos a Bíblia, e muitas vezes, e confesse isso, eu estou confessando aqui, e muitas vezes nós achamos que é conto de fada, irmão. Nós olhamos as pragas, nós vemos toda, né? Será? Porque, cara, a gente não consegue mensurar isso nos nossos tempos. E eu falei para minha esposa, cara, eu acho que Deus permite uma pandemia para Ele mostrar que tudo isso é real, para Ele mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, para Ele mostrar que a vida não é comer, beber, envelhecer e morrer. A vida tem um propósito, e o propósito é servir ao propósito do Reino. Nós precisamos entender isso, né? Eu creio que esse tempo de pandemia está mexendo com a estrutura de muitas pessoas, né? Mas não acaba aí, irmãos. Mas não, pastor, você está vindo jogar um banheira fria? Não, porque a história da igreja, a história do povo de Deus foi sim, passar por lutas, vencia lutas, voltava a lutas, vencia lutas, e ela foi se tornando mais madura, e a história continua, amado. Nós vamos passar por lutas, porque é nas lutas que nós amadurecemos. Eu sempre falei, eu conto, a minha história foi assim. Eu servi na igreja desde pequeno, cantava desde pequeno, exercia funções desde pequeno, mas precisei ficar doente, precisei descobrir uma hepatite C para se transformar num menino que era bagunceiro, que só dava trabalho, em um homem.
A gente precisa de algumas lutas que vêm mexer com a nossa vida para nós amadurecer, para nós reconhecer quem é o Senhor. Não é uma troca, não é uma barganha, mas Deus permite essas lutas. E Deus ia permitir mais uma luta com o povo, com o seu povo, para que Esther mostrasse que uma mulher, em um tempo tão ruim para elas, poderia manifestar o poder de Deus através delas, poderia mostrar o que é a graça de Deus. Continuando no texto, capítulo 3 começa com um plano com outro homem. Entra um homem na história chamado Amã, e esse homem é exaltado pelo rei. Ele é como se fosse o rei Xerxes, e depois ele tinha o poder em suas mãos. Só que ele era um homem tão soberbo, um homem tão egoísta em si, que as pessoas se curvavam quando vinha ele. Mas Mordecai era um homem de Deus. E aí nós olhamos que ele desobedecia, mas nós podemos falar assim, não, ele não era obediente, mas assim como também Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam, porque eles sabiam ao rei quem era o seu rei. Mordecai sabia quem era o seu Deus. Mordecai tinha certeza de quem era o seu Deus. E Mordecai não se prostrava, e Amã se encheu de ira. Só que Amã era tão mal, um cara tão violento, né? Que em algumas histórias, né, eu estava lendo hoje, que ele até foi comparado a Hitler, porque ele era um violento, porque não bastava acabar com a vida de Mordecai, ele falou, não, eu vou acabar com a nação, esses 3 milhões de judeus que estão aqui exilados, nós vamos fazer alguma coisa para acabar com esse povo, sabendo como eu falei na outra mensagem, vou trazendo à tona, o povo foi dividido em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul. O povo de Israel, as 10 tribos com o nome de Israel se perderam, não se arrependeram e foram exterminadas. E ficou ali a tribo de Judá, que simbolizava o povo de Israel, que tinha uma oscilante em sua vida, mas por muitas vezes manter essa oscilação, o Senhor tinha misericórdia dela e eles permaneceram. Mas esse povo estava chegando um tempo que eles iam ser exterminados. O povo de Deus ia acabar na história nesse reino da Pérsia. É interessante que o capítulo 3 mostra todo esse plano. E o Amã, muito esperto, pega um dia que o rei estava bem alegre, e ele faz algumas coisas, joga uma ideia, e o rei cai nisso, e o rei faz um decreto para exterminar todos os judeus, os 3 milhões de judeus. Mordecai, quando fica sabendo da história, capítulo 4, entra em pânico, e aí é um dos capítulos mais importantes. Mordecai, sendo um homem de Deus, eu vou ler o início para você, amado. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando Mordecai, ou Mardoqueu na sua Bíblia, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em si. Chegou no momento de crise extrema ao povo judeu, porque eles eram exilados, eles estavam em outra pátria, só que eles viviam uma vida tranquila, eles serviam ao rei, construíam suas terras, serviam, prestavam aquilo que ele tinha que prestar ao reino da Pérsia, mas eles viviam, as famílias cresciam. Só que chegou um tempo, por causa de um homem violento, um homem que ele se deixou levar com isso, e não por si, ele quis matar só um homem, mas quis matar uma nação. Chegou nesse tempo de crise onde todos os judeus desse reino se perdeu, entraram em grande pranto, em grande depressão, eu imagino eles totalmente perdidos com as suas famílias, que quando tinha um decreto do rei, não podia voltar mais atrás. Nós vemos isso na história de Daniel, quando ele é jogado, o rei já tinha falado, o rei amava Daniel, mas ele já tinha dado a sentença, e isso aí não voltava atrás. Só que é interessante que nesse momento entra Esther. Esther era rainha do rei. Só que mesmo sendo rainha, como eu falei, as mulheres de fato eram usadas
né, pelas suas belezas, mas elas não tinham um poder de relevância de opiniões ou de decisões. No entanto, que não era sempre que a rainha estava com o rei, ela só estava com o rei quando ele o chamava. E aí Mordecai, um tempo disso, faz com que esse decreto, faz com que isso chegue a Esther. E ele suplica a Esther, vai lá e fale com o rei, peça para que ele não faça isso. E Esther lembra algo muito importante, que o quê? Naquela época, no reino da Pérsia, existia um decreto que ninguém poderia entrar na presença do rei, sem que o rei chamasse, porque se você entrasse na presença do rei, você poderia ser morto, exceto que ele estendesse seu cetro de ouro, e ele, pela misericórdia, deixava que a pessoa falasse, ou pedisse, ou argumentasse, ele salvava essa pessoa. Só que havia esse decreto. E Esther, sendo judia, vivendo todas essas coisas que ela já passou no passado, estando lá, já com a vida por muitas vezes até feita, ela fala assim: Mordecai, não é bem assim, eu posso ser morta. E Mordecai fala um dos versículos mais poderosos nesse tempo, que é uma das chaves daquilo que eu separei para nós conversarmos aqui. Versículo 12 diz assim: quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, que foi a resposta dela, fala: a pessoa pode ser morta, Mordecai não é dessa forma. Ele fala assim: quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será o único entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe, se não for na parede, fala assim: o povo de Deus era uma família, e Mordecai fala: se você não ajudar, de outra forma ele vai, mas você e a sua família não vai, vocês vão morrer. E ele fala uma das frases mais poderosas, que ele traz um propósito a Esther. Ele faz com que Esther estrale a mente, ela entenda qual foi o propósito de Deus colocar ela como rainha da Pérsia, rainha de uma cultura que não era dela, rainha de um povo que não era dela. E ele fala: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Deus colocando através da vida de Mordecai um propósito na vida de Esther. E qual foi a resposta dela? Vem comigo, versículo 15. Então, capítulo 4, versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Mordecai retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esse texto mostra de uma menina que era órfã a uma rainha corajosa, a uma rainha que de fato entendeu qual é o seu propósito. E eu coloquei 2 lições importantes para depois eu finalizar essa história. Essa história me traz 2 coisas muito importantes. Esther vai nos ensinar, eu e você, homem e mulher. Primeiro, a rainha Esther, ela entendeu o que era submissão. Ela foi submissa a Mordecai e por isso teve poder e coragem para dar a sua vida em favor do seu povo. A rainha Esther entendia o que era submissão. É interessante que quando nós olhamos a palavra submissão, e as mulheres também, sem um entendimento bíblico, sem um entendimento da revelação do Espírito, acham que submissão é escravidão, ou acham que é o trabalho doméstico, mas pelo contrário, nós só temos poder de Deus se nós formos submissos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque Deus precisa tratar isso em nós, precisa tratar em você, mulher, precisa tratar em nós, homens, que para nós manifestarmos o poder de Deus, nós precisamos entender o que é a submissão. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, irmão, perdão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero porém, versículo 3, 1 Coríntios 11. Quero porém que entendam
que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Amado, nesse texto o apóstolo Paulo está nos ensinando o que é, como um homem pode manifestar o poder de Deus, como uma mulher pode manifestar o poder de Deus, numa sociedade onde que a mulher tem virado feminista ao ponto que ela quer poder, ela quer ser empoderada, só que só há uma forma de a mulher e o homem ser empoderado pelo Espírito, é o que ele entendendo essa hierarquia de submissão. A Bíblia fala que a cabeça do homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, mas a cabeça de Cristo é Deus. Há uma hierarquia. E quando a mulher entende, e essa rainha Esther entendeu, e ela foi submissa a Mordecai, ela foi submissa ao Senhor, ela não recebeu o poder de Mordecai, porque Mordecai não tinha poder algum, mas ela recebeu o poder de Deus, porque o poder só é do Senhor, manifesta no seu filho, porque o filho foi submisso ao Pai, e ele sendo submisso ao Pai, Mordecai era submisso a Jesus, que na época ainda era Deus, e aí a mulher era submissa ao homem. Nós precisamos entender que se você de fato quer manifestar o poder de Deus, você precisa ser submisso. A mulher ao homem, o homem a Jesus, porque Jesus foi submisso ao Pai. Nós precisamos entender, e essa história nos mostra uma mulher que tinha um poder muito maior do que Mordecai, porque era a rainha do rei. Só que ela não se perdeu com tudo aquilo, com o poder que ela tinha na mão sendo rainha. Ela foi submissa a um homem de Deus, e ela sendo submissa a um homem de Deus, houve graça de Deus e poder do alto, para que ela pudesse encontrar com o rei, e o rei, por amar tanto ela, estender o cetro e atender o seu pedido. Submissão abre a porta do poder de Deus em nós. Mulher, entenda algo em nome do Senhor Jesus. Deus te deu poder, mas não o poder do homem, o poder de Deus. Quando você se manifesta no Senhor, quando você é submissa ao seu esposo, você está sendo submissa ao Cristo, e Cristo foi submisso ao Senhor, e o poder que você manifesta não é o poder do seu esposo, mas é o poder do próprio Deus. Só que nós precisamos entender essa cadeia de submissão. Por muito nós estamos vivendo um tempo onde a mulher quer poder, o homem quer poder, só que só há poder na vida cristã se nós formos submissos. Não há outra forma. Esther nos ensina esse livro, uma mulher nos ensina que num tempo onde a mulher não tinha opiniões nenhuma, não tinha poder para tomar decisão nenhuma, ela é empoderada pelo Senhor, através da submissão que ela teve por Mordecai, e ela além de conseguir cancelar esse decreto do rei, ela faz com que o rei mate Amã na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. E muito mais do que isso, se você ler a história, eu não queria ficar lendo para não ficar cansativo, ela também faz com que o rei, um rei que era um rei mundano, um rei que era um rei que não fazia parte da família de Deus, ela faz com que um rei dê um decreto a favor dos judeus. Vocês podem fazer o decreto que vocês quiserem, eu assinarei embaixo, eu coloquei a marca do meu anel, vocês podem fazer, e dali em diante, o povo judeu foi um povo próspero naquele tempo. Eles venceram seus inimigos, eles viveram uma vida farta ao ponto de ter um feriado de 2 dias para comemorar a salvação através de uma mulher que entendeu o poder da submissão. Nós precisamos entender que submissão não é algo ruim quando há essa hierarquia de submissão. Outra coisa que eu anotei aqui, amados, e para mim é uma das coisas também maravilhosas que nos ensina: a maior virtude de uma pessoa não é a sua beleza e sua posição. Esther tinha beleza, no entanto que de toda essa província ela foi escolhida para ser a rainha do rei Xerxes. Ela tinha posição, ela tinha dinheiro porque ela era mulher, e por várias vezes o rei fala para ela: se você quiser metade do reino é seu, se você quiser metade do reino é seu. Mas sim, quando damos a vida por alguém. Esther, uma mulher que, se fosse ver na lógica, não precisava dar satisfação para ninguém, órfã, que perdeu seus pais, que viveu crises profundas na sua adolescência, que foi exilada, que foi escrava.
conseguiu uma chance na sua vida de viver uma vida boa, mas ela não se deixou se perder aos banquetes que a vida pode dar. Muito mais, através da submissão, ela entendeu o poder de dar a vida pelo povo de Deus, o poder de dar a vida ao próximo. É interessante que no capítulo 4, versículo 12, nós lemos, e ela fala: se for esse o meu propósito, eu darei a minha vida por eles, eu morro por eles se for necessário. E a graça de Deus estava sobre essa mulher, sobre Mordecai, ao ponto de, como eu falei, ela ser liberta da morte, ela fazer com que aquele que era violento, aquele que queria mal, aquele que estava prejudicando, fosse morto da mesma forma que ele queria matar Mordecai, e muito mais. Ela fez com que um rei, que era mestiço, que não era do povo de Deus, clamasse ao nome do Senhor e exaltasse ao Senhor, dando a eles o decreto que eles quiseram. É interessante que eu separei um versículo que o pastor Rafa disse esse tempo atrás, ele pregou sobre isso, e eu já tinha conhecido esse texto, só que eu não lembrava qual era. E hoje, pastor Rafa, eu estava lá procurando, falei: nossa, como que era aquele texto? Eu lembrava de uma parte. Quando eu fui começar a digitar ele, eu lembrei que está em 1 João 3,16, e queria que você abrisse, e isso aí nunca mais sai. O pastor Rafa falou sobre isso, que nós conhecemos muito João 3,16, mas ninguém quer conhecer 1 João 3,16, porque João 3,16 fala sobre um filho que não hesitou em dar a sua vida em favor da sua noiva, mas em 1 João 3,16 fala de uma noiva que precisa dar a vida pelos seus irmãos. E eu queria que você lesse comigo 1 João 3,16, fala assim: nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vou ler mais uma vez com você, 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A segunda coisa que me chamou a atenção de toda essa história linda, essa história cheia de detalhes, foi que, além da submissão, que nos ensina como ter o poder de Deus, como manifestar o poder de Deus, segunda coisa, como é gratificante e honroso dar a vida pelos nossos irmãos. E meu amado, eu queria abrir meu coração para vocês, eu já estou chegando no final. Nós somos bons em consumir, nós somos bons em querer que sirvam a gente, mas nós somos péssimos em dar o melhor aos nossos irmãos. Nós somos bons em querer, me dá, faz, empresta, eu quero, mas nós somos ruins em dar o melhor ao próximo. O Senhor vai além, Ele fala que como é gratificante, ou nós vamos conhecer o amor, quando o melhor não for mais o meu, mas for do meu irmão. É um nível que até hoje, amado, até hoje pode ter sido um conto de fada. Até hoje olhar para Atos dos Apóstolos e ver os irmãos servindo um ao outro pode ter sido um conto de fada, mas nós vamos chegar a um tempo onde a igreja vai ser relevante, ela vai ser madura e ela vai entender que o melhor é dar do que receber, o melhor é amar, o melhor é cuidar, o melhor é servir, amado. Não importa a sua posição, ela era a rainha, ela tinha uma posição poderosa, uma menina órfã, desprezada, que conseguiu uma posição poderosa, mas ela, quando entendeu o seu real propósito, o propósito dela por servir ao Senhor, ela não se hesitou em dar a sua vida em favor do povo de Deus. Eu quero levar você a entender que uma mulher pode nos ensinar o que é submissão, o que é servir ao Senhor, e ela pode nos ensinar o que é dar a vida a pessoas. E como eu falo, volto a falar para ficar gravado em nossos corações. Numa época que a mulher era desprezada, numa época onde que a mulher não tinha valor algum, ela poderia por si só ser egoísta, sim. Se nós formos olhar com o olhar humano, ela podia falar assim: não, eu já sofri demais, eu não sou ninguém, eu não tenho poder nenhum, eu vou ficar aqui, eu estou bem aqui nessa posição de rainha, Deus já me exaltou, Deus já me colocou em mais alta posição, mas a maior alta posição é quando eu perco a minha família em favor do próximo, e não é quando eu ganho.
Esse é o evangelho do reino, é o contrário, é o reino de ponta cabeça, é aquele que quer ganhar vida, pega a vida em favor dos irmãos, aí você ganha a sua vida. Esther, há quantos mil anos atrás, aproximadamente, essa história aconteceu em 490 a.C., ela já entendia o reino, ele já entendia o poder da graça de Deus através do reino, um reino inabalável. Uma mulher que veio nos ensinar, e o final da história é que o povo de Deus prevaleceu, eles venceram, eles mataram muitos inimigos, eles tiveram uma vida poderosa no reino da Pérsia. Mardoqueu entrou no lugar de Amã e se tornou o segundo homem mais poderoso do reino da Pérsia. O Senhor honrou Esther, mas não foi por honrar que eles fizeram, e não foi por posições, foi para salvar os seus irmãos. Eles entenderam qual é a posição de uma submissão e de um dar a vida ao próximo. A mensagem que o Senhor queria compartilhar com a gente nessa noite era essa. É uma mulher que vem nos ensinar muito. Entenda mais uma vez, deixa eu ser redundante, submissão não é algo ruim quando nós entendemos o reino. Submissão é entender que quando eu respeito essa autoridade que vem do alto, a mulher honra o marido, sim, o marido se submete a Jesus, ele se submeteu ao Pai. O poder que nós manifestamos não é o poder do homem, mas é o poder do próprio Deus. Mulher, você quer poder, você quer ter poder, você quer manifestar poder, honre o seu marido, seja submissa a ele. Homem, você quer manifestar poder, continue sendo submisso a Jesus, porque Jesus, ele foi submisso ao Pai. Ele foi submisso ao Senhor, ele obedeceu até a morte de cruz, ele entendia o que era submissão, ele entendia o que era dar a vida, tudo aponta em Jesus. Essa história aponta para Jesus, um homem que entendeu submissão, um homem que obedeceu ao seu Pai, e um homem que entregou a sua vida em favor de nós. Jesus, tudo aponta a Ele, o Velho Testamento aponta a Ele, nós estamos apontando a Cristo nessa noite. E eu tenho certeza que se nós entendermos e vivermos a submissão, nós entendermos o que é se doar, mais uma vez, deixa eu ser chato em nome do Senhor Jesus. Pare de querer, em nome de Jesus, amado. Doe um pouco. Seja o corpo de Cristo, aquele que recebe, doa, aquele que recebe, doa. Ele só não recebe, senão ele vira obeso, ele morre. Ele só não dá e também não quer, porque ele também morre desnutrido. Seja um membro do corpo que recebe, e na mesma quantia que recebe, ele dá, mano. Se você tem recebido muito, você tem que dar muito, porque é da mesma porção, é da mesma quantia. Entregue a sua vida em favor dos irmãos. Entregue num tempo de crise, um tempo onde pessoas estão passando necessidades, pessoas por muitos não têm o que comer, divida o pão, não seja egoísta, compartilhe a sua vida em nome do Senhor Jesus, porque é princípio de reino, e isso agrada a Deus, e agradando a Deus, nós cumprimos a nossa missão, que é pessoas, e nós lemos no capítulo de hoje do livro. A nossa missão é pessoas, não é ministério, não é ser pastor de uma igreja, não é ser líder de louvor, não é ministrar, não é dançar, não é pular, é cuidar e amar pessoas em nome de Jesus. Que essa história possa ficar gravada no seu coração. Leia o livro de Esther, ore, essa história é linda. Tem livros poderosos que nos ensinam muita coisa. Eu trouxe duas coisas, essa história ensina muito mais sobre a obediência, mas era isso que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, para mim passar a palavra para o pastor Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu queria, em nome do Senhor Jesus, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor está conosco, o Senhor está levando a gente em outro nível, Senhor. E para que isso aconteça, nós vamos ter que perder, mas nós sabemos que o perder é ganho no reino. Senhor, essa mulher vem nos ensinar que mesmo em tempos de crise,
tanto de crise social, crise na sua pátria, crise por ser mulher. Ela venceu todas elas, não para chegar à estatura de uma rainha da Pérsia, mas para chegar em uma heroína, que através da sua submissão e a sua vida, ela salvou o povo de Israel. Senhor, que nós possamos aprender com ela, que nós possamos levar isso em nossos corações, que esposas possam ser submissas aos seus maridos e maridos possam continuar a ser submissos a Jesus. De fato, quando o marido não é submisso a Jesus, muita coisa se perde, mas em nome de Jesus eu oro para que maridos possam ser submissos a Jesus, porque eu não tenho dúvida que as mulheres vão ser submissas aos seus maridos e nós vamos cumprir o ensinamento que o Senhor nos deixou. Deus, eu oro para que em tempo de crise, em tempo de depressão, em tempo de síndrome do pânico, nós possamos confiar no Senhor. Se não for o Senhor, o que nós somos? O que há de nós sem o Senhor? Nada. Se não é o Senhor segurar cada um de nós com a sua própria mão, o que será de nós? Meu amado, confie no Senhor. Minha amada, confie no Senhor. Ele, tudo que acontece é permissão do Senhor. Nem um fio de cabelo cai se não for vontade do Senhor. E isso não é conto de fada, isso não é historinha de criança, isso é a palavra de Deus que permanece para sempre. O Senhor está no controle. O Senhor estava no controle do povo de Israel nesse tempo de Esther. O Senhor está no controle em tempos de pandemia e em tempos de uma igreja poderosa. Nos leva a um nível mais profundo, nos leva a um nível de intimidade com o Senhor. Esther fez com que o povo jejuasse, orasse, se humilhasse, que nós possamos jejuar e orar e se humilhar ao Senhor, porque nós não conseguimos nada sem o Teu Espírito, sem o Espírito, Senhor. Obrigado por essa noite poderosa no Senhor, em nome de Jesus. Meu amado, eu tinha falado que era pastor Cris, mas é eu mesmo, agora eu me esqueci. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Deixa eu falar algo para você. Domingo, às 19 horas da noite, nós vamos ter a nossa live e é a nossa Santa Ceia. Eu posso ver você na sua casa vibrando e dando glória a Deus, feliz da vida. É um culto feliz, um culto de Deus, um culto onde nós vamos exaltar o nome do Senhor Jesus acima de todo nome, no compartilhar da família. Então, domingo agora, se eu não me engano, é dia 10 de maio, Santa Ceia do Senhor. A nossa live vai ser às 19 horas. Nossos cultos de domingo estão sendo de agora à noite, para que você já volte na rotina, porque nós cremos em nome do Senhor Jesus que logo, logo nós estaremos juntos presencialmente, se abraçando, já com tudo permitido em nome de Jesus. Mas até lá, nós estamos juntos no Espírito, na oração. E se vocês precisarem de algo, vocês sabem que nós pastores estamos à disposição. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui na igreja, às vezes das 4 às 7 da noite, às 5 às 7 da noite, nós sempre estamos aqui. Você que é da nossa igreja, agora eu queria deixar um recadinho para quem hoje faz parte, congrega da família Nazareno. Nós vamos deixar tudo certo no grupo, a questão da ceia, a questão dos kits, tá? Fique tranquilo, espere aí que os recados vão estar chegando no grupo da igreja, aquele grupo da família Nazareno. Você vai receber o recado, você vai poder conversar com os pastores e a gente vai estar tudo certinho, porque é um prazer servir a igreja de Cristo e a vocês. Tá bom? Que vocês continuem sendo fiéis com os dízimos que dão oferta. Nós já colocamos o número da conta, as coisas no grupo, nós colocamos de novo, né? Tudo no grupo da igreja, para aqueles que fazem parte da família Nazareno. Que vocês continuem sendo fiel, a energia continua acesa aqui, o tempo continua aqui, os sonhos ainda estão de pé, nada morreu não, amado. Nós estamos cada vez mais vibrantes com tudo aquilo que o Senhor está fazendo com a gente. Então, continue sendo fiel com a sua oferta, seu dízimo. Não pare, continue sendo fiel. Deus continua nos honrando, nos abençoando, em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de noite cheio de Deus com a sua família. Se você não jantou, que você jante feliz. Se você já jantou, glorifica a Deus, come um docinho em nome de Jesus aí. Amém, querido? Mas que você tenha uma noite abençoada. Nós estamos com saudades de vocês e tudo vai estar sendo compartilhado no grupo. Rapidinho, nós estamos em reta final do livro. Falta 2 capítulos. Foi poderoso. Meu amado, eu tenho certeza que você, do início ao fim, você já amadureceu muitas coisas. Você já notou muitas coisas. Deus já ministrou
muitas coisas. Deus continua crescendo e desenvolvendo a sua igreja. Amém, querido? Deus abençoe vocês. Vocês continuem tendo uma noite abençoada. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tamo junto.